Necrose avascular da cabeça femoral. A necrose avascular é a morte do tecido ósseo. Por que ela ocorre? Como afeta a vida dos pacientes? Vamos descobrir a seguir. A necrose avascular, como toda necrose, é causada pela falta de suprimento sanguíneo para os tecidos. Nesse caso em particular, afeta os ossos, o que tem uma série de consequências bastante graves. Ao longo deste artigo, veremos o que é a necrose avascular da cabeça femoral, como ela afeta a qualidade de vida dos pacientes, e as suas opções de tratamento. Como alguns artigos apontam, como coxalgia crônica, necrose avascular da cabeça femoral, a necrose avascular não é muito comum. No entanto, isso não significa que não mereça uma atenção especial, pois as suas sequelas são graves, e os riscos para os pacientes são muito altos. O que causa a necrose avascular? A primeira pergunta que pode vir à mente é: quais são as causas desse problema muito sério e quais consequências graves ele tem para os pacientes? A seguir, veremos algumas das razões pelas quais esta doença pode aparecer, de acordo com o artigo Causas no traumáticas de necrose avascular da cabeça femoral. Relação hepatite C interferon pegilado. Antecedente de trauma. Uma lesão ou luxação nas articulações pode afetar os vasos sanguíneos, causando essa falta de suprimento sanguíneo. Tratamentos contra o câncer. Os tratamentos de radiação ou quimioterapia enfraquecem o corpo, os ossos e podem danificar os vasos sanguíneos. Estados hipercoagulantes. Isso predispõe à trombose, e o excesso de coágulos reduz significativamente o suprimento sanguíneo. Tratamentos esteroides a longo prazo. Um excesso de esteroides, altas doses, pode ser uma das causas da necrose avascular da cabeça femoral. Sintomatologia. Os sintomas da necrose avascular da cabeça femoral serão mais ou menos graves dependendo do estágio em que o paciente estiver. Assim, podemos diferenciar entre um estágio leve, um estágio moderado, e o último, o estado grave. Vamos ver algumas das características que um paciente pode manifestar. A primeira coisa a se observar é que, em seu estágio leve, o paciente pode não ter nenhum sintoma. Isso significa que a necrose avascular pode passar completamente despercebida. No entanto, se não for diagnosticada, ela vai piorar. Portanto, o paciente começará a notar o seguinte: dor na articulação afetada pela necrose, quando o peso é suportado por nela. Desconforto quando o paciente está em repouso, deitado ou sentado. Dor que piora e irradia para a virilha, coxas, glúteos e até joelhos. A dor aumentará de intensidade, a ponto de se tornar um desconforto constante, que não é aliviado de forma alguma. Isso afeta a qualidade de vida dos pacientes, e os limita. Portanto, é muito importante consultar um médico diante do primeiro sintoma. A razão é que o osso pode perder a sua forma, causando artrite. Tratamentos. Quando um paciente é diagnosticado com necrose avascular, o médico leva em consideração a idade, a qualidade dos ossos, o estágio da doença e os danos que já causou. A seguir, vamos falar sobre os tratamentos mais conservadores e aqueles que envolvem cirurgia. Suspensão do suporte. Usar muletas ou bengalas é uma opção para os casos mais leves. No entanto, não apresentam resultados totalmente satisfatórios. Medicamentos. Eles tendem a ter um efeito muito mais positivo. Alguns são antihipertensivos, hipolipemiantes, fibrinolíticos e vasoativos. Oxigenação hiperbárica.
Inspirar oxigênio em altas pressões aumenta a oxigenação plasmática. Em estágios leves, pode ter um impacto muito positivo. Estimulação elétrica favorece a formação óssea, pois a necrose avascular faz com que os ossos fiquem mais fracos e se quebrem facilmente. O que acontece quando a necrose avascular está em um estágio muito mais avançado? Embora você possa recorrer a esses tratamentos, é aconselhável se submeter a uma cirurgia. No entanto, mesmo em casos moderados, o médico pode considerar essa opção, pois o tratamento combinado com a cirurgia aumentará as chances de obter um resultado positivo. Em caso de qualquer desconforto, recomendamos consultar o médico imediatamente. No caso de não apresentar nenhum sintoma, gostaríamos de ressaltar a importância de fazer exames periódicos, para verificar se está tudo bem. Muitas vezes, a ausência de sintomas não significa que não há nenhum problema. Nesse caso, por exemplo, um diagnóstico precoce prevenirá uma possível cirurgia,